Bem, gente, neste bloco eu estou aqui com uma autoridade, José Tatai. Ele é secretário executivo do Sinorp, que é um consórcio de municípios no noroeste do estado de São Paulo. Ele também é especialista em inteligência artificial na gestão pública e também é gestor de consórcios públicos, né? Então, quero conversar com ele hoje, explicar para vocês o que é um consórcio, um conglomerado de cidades que estão dentro de um consórcio, o que é a inteligência artificial sendo aplicada na gestão pública, quais são os medos, as perspectivas, inovações, para vocês conhecerem o que é que faz uma cidade se tornar mais moderna, mais inteligente, mais otimizada, inclusive no trabalho dos servidores públicos, tá certo? Bem, José Tatai, me conta como foi tua inspiração em se especializar em inteligência artificial. Cris, primeiro eu quero agradecer por esse convite, né? Tenho acompanhado o teu programa, eu sou um telespectador assíduo dele. Obrigada. Me admiro muito, é um tipo de programa que eu me identifico, né? E fico feliz de estar aqui podendo participar dele. Na realidade, assim, Cris, hoje os municípios passam por uma situação financeira bastante complicada. Hoje tudo tem sido descarregado nos municípios, tem sido muito a questão que tem forçado muito na questão da saúde, educação, meio ambiente. Isso tem sobrado muito para os municípios. E principalmente os municípios pequenos, eles não têm aí uma estrutura nem física, nem profissional e nem financeira para estar executando determinadas tarefas, determinados serviços. E para isso, os municípios se unem para poder fazer aquilo que dá para ser feito em comum para otimizar preço, tempo, otimizar aproveitar mais a capacidade técnica de cada município, tá se juntando para trabalhar em função daquilo que quer se fazer, né? Eu vou dar um exemplo para você na saúde hoje. A saúde hoje ela tem bastante demanda, principalmente de especialistas. E os municípios pequenos, os municípios menores, um especialista para ir no município menor, ele cobra um pouco mais caro, ele exige que seja um pouco mais de atendimento, de consultas, para poder estar, né, ele quer trabalhar no grande centro. Ou seja, o custo de logística é algo que impacta. Hoje, hoje é 1x para um município médio, para um médico atender, e 3x para um município menor, né, por conta de distância, infraestrutura e tudo mais. O consórcio, o que ele faz? Ele pega todos esses municípios como se fosse um município só de grande porte. Né? Então, aí esse profissional vem, ele tem demanda para atender, ele tem volume, né, quantidade, e assim ele pode otimizar nos seus atendimentos e fazer um preço bem mais barato no seu atendimento. Para todas as cidades. Para todas as cidades. Então, uma cidade pequena de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, vai pagar a mesma coisa no atendimento de uma cidade de mais de 100, 150 mil habitantes. Ou seja, a vantagem de existir um consórcio, a gente já vai voltar aqui na parte da inteligência, porque isso também é uma inteligência, né? Sim. Não é a IA da inteligência artificial, mas o Tatai tem essa visão e que funcionou e que tem sido um sucesso, que é pensar em comprar juntos, negociar juntos, em volumes, para que os prefeitos, os municípios tenham preço, né? Quando você junta forças, né? Você junta aí o Sinorp, que são 20 municípios, você tem poder de compra, você vai comprar ali vamos dizer, no atacado, né? Todo mundo vai ter um bom preço. E você vai viabilizar muitas questões para os municípios, desde medicamento, como você está falando, saúde, perfeito, educação, próprio meio ambiente, tudo em que o consórcio é especializado. Isso. Na saúde, por exemplo, Cris, você pega um pequeno, estava dizendo do pequeno município, inclusive, ele abre uma licitação, então, vou chutar aqui, mas o município... o custo dele com medicamento é 1 milhão, 1 milhão e 500 mil por ano. Sim. De custo de medicação, de medicamentos. Só que esses medicamentos, quando ele abre uma licitação no município pequeno, vem os fornecedores mais... Não é bem fornecedor, vem os atravessadores, vem até o preço final, ele é um preço um pouco diferenciado para cima.
Quando o município grande, aí você pega aqui na região noroeste, tá? Vou citar Votuporanga, São José do Rio Preto, Araçatuba, esses municípios compram mais barato por conta do quantitativo. O volume é alto, então quem vem vai ganhar no volume. Então ele derruba o preço e o preço é menor. O que o consórcio faz? Então vamos fazer o seguinte, nós chamamos todos os municípios, nos reunimos, fazemos o levantamento de todos os municípios, qual é a sua demanda de medicamento, e nós fazemos uma ata de registro de preço só. Então, fazendo uma só, eu trago o medicamento, mesmo para o município de 100, 150 mil habitantes, para ele vai cair o valor, porque é um volume muito alto. E aí, quem vem participar desse certame são laboratórios grandes, são representantes de grandes laboratórios. Que vão olhar para a soma da quantidade que você precisa de medicamento. Perfeito. Aquele grupo de cidades. Vou te dizer, um município pequeno que eu disse que ele abre uma ata de 1 milhão, quando eu abro via consórcio, ela gira em torno de 40 a 50 milhões de reais uma ata de medicamento. Sim. Nós fizemos uma ata de medicamento há pouco tempo agora, um município pequeno, a ata dele de medicamento, de gastos por ano, com medicamento era de 1 milhão e 800 mil. Nós fizemos a nossa ata, ele veio com a gente, entrou no quantitativo e ficou para ele 390 mil só por ano. Ou seja, uma economia de 1,5 milhão de reais. Realmente. Negociando em grupo. Sim. Ou seja, sempre tudo é mais viável em equipe. Eu sempre falo isso, minha gente. Ô, Tatá, e aí você fazendo todo esse estudo que você fez, mostrando para os prefeitos esta vantagem de chegar unidos dentro de um grupo para negociar produtos para os municípios, né, e ter vantagens de 70%, né, de desconto, né? De negociação, 50, 70, 60, né? Sim. Que é muito significativo para o orçamento do município. Como é que você inseriu, falando agora da parte da inteligência artificial, você que está aí sempre palestrando a respeito, que está sempre abrindo o olhar, né, desta novidade que é a inteligência artificial, mas dentro do bastidor, na gestão pública, como é que você teve essa inspiração, né? Primeiro de olhar, você está sempre olhando para o futuro. Acho que tem um perfil a ver com a sua personalidade, pelo que eu conheço, é isso. Mas falando do que você... Como você se inspirou? Falou assim, não, eu acho que eu posso contribuir com a evolução do sistema público da gestão com a inteligência assim. Como vê isso na tua mente? Ô Cris, eu estou na área pública há mais de 35 anos, né? Já passei por diversas esferas de governo, diversos cargos, diversas posições. Então eu venho acompanhando isso há muito tempo. A minha profissão de base é analista de sistema. Então, eu já olhava assim, toda vez que eu entrava num setor na prefeitura, eu falava, aqui dá para fazer um aplicativo para a gente melhorar aqui, né? Aqui dá para fazer... Só que eu venho assim, não vou revelar a idade, mas eu venho da máquina de escrever. Então, eu pude acompanhar, eu fui um dos primeiros no serviço público que começou a usar uma máquina elétrica de escrever. Quando nem existia internet, eu trabalhei para uma estatal que usava sistema de micro-ondas. Então, era como se fosse uma internet, mas os dados iam por micro-ondas, né? E os terminais lá na ponta, a central em outro lugar que era o servidor e tal. Aquilo foi me encantando cada vez mais, então eu fiquei muito ligado nessa área. Foi por isso que depois me levou, antes de me formar em gestão pública, eu me formei em análise de sistema. E isso sempre me despertou. E eu sempre vejo no funcionalismo público, tudo na área pública atrasado. Tudo. Eu estava vindo de carro agora na hora do almoço, eu estava pensando nessa entrevista que a gente ia ter, eu estava lembrando. Até há pouco tempo eu vi governador anunciar computador para boletim de ocorrência, porque não tinha, era na máquina de escrever. Não é muito tempo não, 8 anos aí, 10 anos. Uma década. Né? Uma década, rapidinho. Era máquina de escrever dentro das delegacias. Né? Hoje você abre por online, né? Claro. Internet, por aplicativo, você abre um boletim de ocorrência. Então, mas demorou muito. E aí... Essa defasagem de tempo, né, entre o que está acontecendo no mundo lá fora e o que está acontecendo no sistema público. Sim. Eu sou um grande admirador da inteligência artificial. Tenho estudado muito inteligência artificial e vivo a gestão pública. E aí eu vejo assim, as empresas privadas já estão... Hoje a briga é para ver quem tem quem trabalha mais rápido, quem entrega mais rápido, quem atende.
tudo e partindo para o lado da inteligência artificial. E eu estou vendo o governo, não digo o governo federal, nem o governo estadual, não eu digo o governo, o setor público, ficando para trás, né? Aí eu vou mais a fundo, aí eu vejo aquele que sempre trabalhou do meu lado, que foi o servidor público. Uhum. O servidor público, ele é limitado de salário por conta do município, dos pisos, os municípios nunca tem dinheiro, recurso para esse tipo de coisa, porque até para investimento é baixo, né? E ele fica à mercê. Aí as empresas grandes investem nos seus técnicos com qualificação, treinamento, capacitação. E o servidor público não, ele vai ficando, porque é caro. Vai ficando ultrapassado. Vai ficando ultrapassado. E recentemente a gente começou a fazer uma pesquisa com os servidores públicos, está rodando uma pesquisa para saber o que é, quais as maiores dores deles e a preocupação ou o anseio em relação à inteligência artificial. E o que a gente tem notado é que mais da metade ainda não sabe o que ela pode fazer, onde ela pode ajudar, né? Eu criei um canal, um perfil, onde eu trago aos poucos, mostrando onde é que pode ajudar, né? Por exemplo, ontem à noite eu estava estudando uma dessas, eu estou estudando mais voltado para a área administrativa mesmo, e a área pública, né? Hoje o Cloud, que é uma ferramenta, um Cloud Code, que é uma ferramenta que nem o ChatGPT, que todo mundo tem, que é grátis, hoje se eu der um comando para ela, ela entra no meu computador, ela vai nas minhas pastas, reorganiza todos os meus arquivos, coloca todos em ordem correta, se eu pedir para cronológica ou para alfabética, organiza minhas pastas, renomeia minhas pastas e me entrega um índice onde está cada um dos meus documentos, em 10 minutos. Então, isso é uma economia de tempo. Eu já tive esse problema de passar a tentar, vou organizar meu computador. As suas pastas do computador. Perfeito. Então, é uma coisa assim, fabulosa, né? Fabulosa. Eu tenho a questão do e-mail, por exemplo. O próprio Cloud, eu instalo uma extensão nele e eu falo para ele o seguinte: toda vez que vier um e-mail para mim do departamento do almoxarifado, eu quero que você vá lá, olha, resuma ele para mim, ou pegue todos eles, faça uma síntese e me traz para mim no meu WhatsApp. Ele traz para mim. Então eu não fico mais, esqueci, não vi meu e-mail, né? Do teu computador, a própria inteligência já faz isso. Essa análise. Gratuitamente, né? E eu até essa semana pedi para que o nosso pessoal fizesse a contratação do Cloud para colocar aqui no consórcio, né? E é baratíssimo, para um órgão público é muito barato, a economicidade que se tem, né? E vai fazer com que o servidor público ele entregue aquilo que ele desespera. Eu sei que eu tenho amigos que às vezes saem da prefeitura 6 horas da tarde, 6h30. Mas é porque não conseguiu fazer o trabalho? Não, é porque é um trabalho cansativo, moroso, chato, que a gente pode fazer hoje que a máquina trabalhe para nós. Ou seja, ganhar tempo através da inteligência. Você falou do pessoal aí dos servidores. Vamos usar o exemplo dos servidores públicos. Você acha que existe ainda um preconceito com relação à inteligência, porque é algo muito novo? O pessoal tem um receio, mas isso pode tirar minha função. Eu gosto do teu princípio, eu queria que você falasse a respeito da inteligência com relação às ocupações e posição das pessoas, o papel e o que ela é e o que ela não é, né? Diga. Tem bastante, tem sim, tem um índice alto aí de pessoas preocupadas se vai perder o emprego. Sim. Mas por quê? É porque ele ainda não entendeu o que ela é e para que ela veio. Sim. A inteligência artificial, ela nunca vai tirar e não pode tirar o teu poder de decisão. Não pode. Eu peço os relatórios, ele organiza os relatórios, mas tem tudo passar pela supervisão de um ser humano, que é o servidor. Tá? O que pode acontecer no futuro, tá? São os concursos públicos se diminuírem a quantidade de concursos públicos, talvez de ter que, onde faz 3, 2, 1,5 consegue fazer. Mas hoje, de perder emprego, de forma alguma. Tanto que se trabalha, até na iniciativa privada, as empresas hoje estão trabalhando para que melhore a qualidade dos serviços, não que substitua funcionários. Porque a expertise, aquele toque humano, aquela decisão,
ainda está longe, muito longe da inteligência artificial ainda alcançar esse ponto, né? Eu conheço muitos servidores públicos que, assim, para mim é uma sumidade que máquina nenhuma vai substituir aquela capacidade dele, o bom senso. A inteligência artificial, ela não tem o bom senso que o ser humano tem. É dados, né? Busca de dados e cruzamento de dados, que às vezes, se você não orientá-la direito, ela cruza errado. Eu não sei quem pôs o nome de inteligência, porque ela não tem inteligência, né? Na realidade, o que a gente chama de inteligência artificial, ela é nada mais, nada menos que um processador que processa todas as informações que ele tem na mão dele numa rapidez incrível, porque é a rapidez da luz, da velocidade da luz, é a rapidez de um processamento. A velocidade de raciocínio, que a gente tem a mesma, mas só que até a gente reunir todos os dados, nós temos um outro tempo e espaço. O que a IA faz? Ela usa a internet, né? Ela usa a internet para trazer o que você pede. Eu quero saber... sei lá, eu quero saber, que a gente perguntou, eu queria saber, uma besteira, tá? Eu quero saber se Votuporanga vai chover hoje, você vai lá, e qual que é a temperatura que eu tenho lá fora. Em 5 segundos ela fala, Votuporanga fez isso, vai ficar esfriar à tarde. Ela nada mais, nada menos que ela rodou a rede, procurou onde tem esse tipo de informação e trouxe. Ela não tem um medidor para isso. Então ela busca tudo na internet. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E tem muita informação, que eu acho que você deve concordar, que não está na internet. Por exemplo, antes dos anos 80, tem muita informação que, se não foi alimentada a rede, não tem dados. Não tem. Dependendo da época de pesquisa que você vai buscar. Aí que a gente fala que às vezes, hoje está muito menos, mas no começo, quando o ChatGPT entrou, ele bugava muito, a gente chama que ele viajava, né? Ele inventava coisas. Mas aí, até no prompt, que a gente chama de prompt, os comandos que a gente dá para a inteligência. Aí que eu digo também, não é só falar, eu uso a internet lá, eu já pergunto as coisas. Você tem que saber primeiro a resposta que você quer, para depois você fazer a pergunta que precisam ser feita. Então, hoje você pergunta umas coisas e ele inventa alguma coisa. Então você vai perguntar num prompt. Hoje, se eu faço uma pergunta, eu digo, olha, eu quero tal informação, caso você não saiba, eu quero que você me pergunte. Não invente, não crie, né? Então ele vai me responder, chega um ponto ele fala, essa parte eu não tenho acesso. Mas nessa questão de acesso, hoje já existe inteligência artificial, hoje, aliás, tem bastante ferramentas de inteligência artificial que ela não busca mais na internet. Ela busca num banco de dados específico. Por exemplo, hoje o Tribunal de Contas, nós estamos até locando um sistema do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas da União usa aqui, para jogar toda a nossa licitação, a gente joga dentro dele, para a inteligência artificial trazer para a gente um relatório. Sim. Mas aonde é que ela busca as informações? Somente dentro do banco de dados do TCU. São as jurisprudências, os julgamentos, os julgados, tudo, as leis corretamente, tudo. Então ela busca num lugar seguro. Então o que ela traz para mim é seguro, né? Então existe muitos licitações, né? Existem muitas empresas já disponibilizando aplicativos, disponibilizando ferramentas de licitações baseados somente em licitações e tudo aquilo que já tem jurisprudência. Sim. Então esse é seguro. Tá? Mas ainda, vou te dizer, a inteligência artificial hoje não tem essa segurança que a gente imagina, né? Que muita gente tem medo que ela chegue, e ela não tem, tá? Ela não tem isso não. Até eu queria complementar, falando sobre isso, que você pode direcionar para ela não ficar só buscando lá no Google, como a gente já falava para o Google, para buscar, quando a gente tem uma dúvida, né? É que a vantagem é que ela acaba fazendo alguns estudos, uma organização, vamos dizer, daquela informação, em forma de relatório, né? Em forma de listas e coisa assim, quando você precisa de algo assim. Mas, por exemplo, nós temos, falando do setor público, a questão que eu estava comentando no outro bloco, da Lei de Proteção de Dados, e dados que, se você pedir para a inteligência levantando, né, sobre, por exemplo, os cidadãos, para levantar, sei lá, uma dívida de IPTU, alguma coisa assim, ou qualquer dado que exponha os dados da pessoa, queria saber como que seria uma boa solução para proteger. Hoje os pra maiores... Para não transitar na rede, né, esse tipo de... Os maiores chatbots hoje, que a gente chama de chatbot, que é o ChatGPT, o Gemini, o Claude,
ele não te deixa fazer isso, tá? Ele já é treinado para não deixar. Para não invadir, né? O que a gente pede, eu soltei um post essa semana no meu canal, dizendo o seguinte, que não seja você a colocar, né? Você pode ser punido por isso. Sim. E você dizer o seguinte, você não coloca, quando você vai fazer uma pesquisa, em um aplicativo que nem o ChatGPT, que são abertos, não. Se você tiver esses aplicativos, essas ferramentas privadas, que o banco de dados dela não é aberto à rede, sem problema. Onde você pode jogar, hoje já tem empresas processando folha de pagamento com IA. Tá? Ela mesma faz os cálculos das horas extras, de tudo mais. Essa ferramenta ela tem acesso aos dados pessoais dos servidores e tudo mais. Só que dentro dela já vem com as regras com a lei de utilização da LGPD, de proteção de dados. Então que não seja você aí lá e fala, olha, o CPF do fulano é assim. Porque... não pode. Isso aí hoje Como é que isso é passível de punição? Já? Porque é uma invasão, né? Sim. E aí vamos dizer que a IA vai buscar na rede, que exponha alguém ou qualquer coisa assim. Já tem uma proteção para isso? Tem uma proteção, a mesma lei que a gente tem de proteção normal de transparência pública é a mesma. O que acontece, inclusive, no ChatGPT, no Gemini, a gente chama de skill, que é um agente dentro do cloud, que eu peço para ele fazer um memorando para mim. Tá? Eu vou soltar agora nas minhas postagens, nas próximas, mostrando como é que faz isso. Eu quero fazer um memorando para o prefeito. Então eu só falo assim, olha, eu preciso de um memorando para o prefeito, nessa linguagem mesmo. Eu uso muito o microfone do aplicativo, nem digital digita, de preguiça. Né? Aí eu falo assim, ó, eu quero mandar um e-mail, um ofício para o prefeito, um memorando para o prefeito, né, o meu presidente, por exemplo, que é o prefeito Jorge Seba, que é o prefeito de Votuporanga, é o presidente do Sinorp. Eu quero mandar um e-mail dizendo para ele que eu preciso da aprovação de tal documento e que esse documento tem urgência, eu tenho até dia 28 de tal mês para poder ter essa resposta. Aí eu falo para ele, eu conto a história para ele. Quando eu falo ok, ele redige todo um memorando para mim. Só que se eu falar para ele, olha, e o CPF do prefeito é tal, quando ele me traz a resposta no ofício, ele não me traz com o CPF, já. Já tem uma proteção de dados automática. Ou ele traz com os tracinhos, ou ele traz com XXX. Tá? Então, já tem essa proteção, a própria ferramenta já te proíbe disso. Tá. Tem coisas que eu acho muito interessantes. Já veio previsto. Pedofilia, pornografia, outros assuntos também. Eu uso muito também inteligência artificial de imagens, né? Então, se você colocar lá uma mulher com uma saia curta, determinadas ferramentas já não permite. Se tiver um decote, não permite, não faz. Já protege para uma questão. Sim. Aí já tem as ferramentas que fazem isso, mas elas são à parte e você tem que assinar todos uns termos. Os termos de responsabilização. De responsabilização daquilo. Porque imagine que você pode estar usando a foto de uma pessoa, ou você pode expor uma pessoa, né? Tem que tomar muito cuidado. Agora, Tatay, você aí, quando você palestra para o pessoal, que você fala dessas soluções, por exemplo, da inteligência artificial, o que mais o pessoal tem curiosidade de saber a respeito? O que mais são as maiores dúvidas ou as maiores dores? Eles têm me perguntado muito que ferramenta eu uso para fazer o meu trabalho. Né? Aí é bem específico. Então, tem uma quantidade bacana de servidores que ele usa muito, a grande maioria usa o ChatGPT. Sim. Né? E a gente sabe que o ChatGPT é a ponta do iceberg na questão de IA. Então ele fala assim, mas até que ponto me ajuda? Até que ponto eu posso ir? Tem muitas perguntas sobre a questão até que ponto eu posso ir quando eu falo do LGPD, né? Isso aqui pode prejudicar o meu trabalho se parecer IA e tal. Não atrapalha o trabalho, tá? Pelo contrário, ele fica um trabalho muito bem feito. Volto a dizer, sobre a sua supervisão. Né? Não confie naquilo que o ChatGPT ele te entrega, você não faça um Ctrl+C e Ctrl+V, porque pode dar ruim. Analisa, vê se o assunto é aquele, se é isso que você quer falar mesmo, se isso é o que você quer transmitir. E aí, a partir disso, você tem que ter o teu olhar, ajusta, ensina ele, porque ele vai começar a fazer do teu jeito, né? Mas o pessoal pergunta, mas tá, e aí eu posso
publicar para nós, servidor público, tá? Quando você fizer um documento que ele é oficial, embaixo é muito importante colocar uma observação no documento. Este documento foi feito com auxílio de inteligência artificial, porque o Tribunal de Contas, ele vê aquilo, ele sabe que você fez, que a inteligência ajudou, para ele é legal, tá? Eu já tive com o auditor do Tribunal de Contas perguntando sobre isso. Se é permitido. É permitido, eles acham muito legal isso, só que é o seguinte, não queira falar, olha, isso aqui foi eu que fiz. Sim. Tá? E porque eles sabem que não foi. Então, e eles vão analisar dados. De repente eles olham que aqueles números lá estão incorretos. Você é responsável. Não é a IA que vai pagar por isso. Aí a pessoa que fez aquele relatório. Então, eu acho que talvez o que a gente podia falar, pessoal, em geral, né, que está assistindo, que seria, vamos dizer, um assistente no seu trabalho, sendo que você é responsável por aqueles relatórios que você está gerando através da inteligência, seja ChatGPT ou qualquer um outro, que tem várias inteligências aí. E a questão sempre, como você disse, né, usar com responsabilidade para não expor nenhuma pessoa, não tem um problema mesmo jurídico, né, de expor alguém. E o que mais que eu queria que você dissesse? Você imagina que no futuro essa questão, por exemplo, dos relatórios, os treinamentos também, o que você vê que a IA vai, na tua concepção, de você que está sempre vendo o futuro, com visão de futuro, até onde você acha que a IA pode avançar um pouco mais, saindo só dessa questão administrativa dos relatórios, estatísticas, o mercado de imagem, design, que evoluiu grandemente, eram horas você fazendo no Photoshop uma imagem que hoje você gera em 1 minuto e meio na IA, né? Define um cenário, você brifa, que aí no caso você faz tudo isso. Mas aonde você acha que vai chegar na tua concepção, sei lá, mais um ano? Pergunta difícil, mais porque 2 anos. Assim, ó, ou onde você gostaria que chegasse? Para quem da noite para o dia né, não sabia nem não imaginava um celular, né, e acorda no outro dia. Você teve que correr, né? No outro dia, eu digo assim, que a gente dormiu olhando o celular, fala que maravilhoso, e acordou com uma inteligência artificial no outro dia, muito rápido, tudo é muito rápido. As informações que nós temos é que está se avançando muito na área de saúde, né, na área para questão de cirurgias, né, eu acredito que vai aí questão de substituição de órgãos, que a gente tem ouvido falar muito. Eu fico assustado porque a gente assistia aquele desenho do... Como é que chamava aquele que andava na esteirinha lá, do futuro? Que ele andava numa esteira, né, de rolante. Os Jetsons? Os Jetsons. Eu também amava esse desenho. Aí depois, agora aí veio aquela questão, eu estou assustando com aquele filme, O Homem Bicentenário. Você assistiu aquele filme? Sim, de troca de órgãos, aqui não está demorando, porque a gente está vendo as situações, já tem hoje a IA já dando movimentação, né, lógico, através de circuitos, pessoas andando, pessoas já começando a enxergar ou ver, né, ver coisas. Usar tecnologia para a saúde. A IA já está trabalhando muito nisso. Eu acho que o grande avanço, vamos falar de avanço assustador, vai ser na saúde. Eu acho que vai ser na saúde. Mas isso é bom, porque nós vamos viver mais... Sim. Vamos ter mais apoio para resolver aí eventuais doenças pré-existentes que a gente tem que conviver. Já tá acontecendo, né? Eu, há um tempinho atrás, quando falava para mim que uma pessoa tinha 50 anos, eu falava, nossa, mas que velho. Hoje eu acho 50 anos um garoto. Verdade. Bem, Tatay, algum recado que você gostaria de deixar para os nossos colegas aí, pessoal da gestão pública, os servidores, e o pessoal de casa em geral, que está aí um pouco assustado com essa coisa da inteligência artificial, não para diversão no celular, eu digo no trabalho, né, porque começa a implantar, olha, tal área a gente vai ter esse software aqui, vai ser gerido pela inteligência artificial, o pessoal já, já dá aquele sustinho, né? Que recado que você tem para o pessoal receber esse novo, vamos dizer, esse novo artifício que nós temos aí, essa nova ferramenta uma nova tecnologia, isso, né? Uma nova tecnologia, e como lidar nos seus trabalhos, seja no público ou não. Eu penso assim, que o servidor, ele não pode ficar para trás, tá? Como qualquer outro
coisa na vida dele. Então, se você não fizer, o teu companheiro, o teu amigo vai fazer, ele vai estar na frente, ele vai buscar, ele vai se especializar, aí sim você corre não o risco de ser mandado embora nem nada, é o risco de você se tornar obsoleto ou de você se tornar uma pessoa que não traga lá evolução para aquele setor, para aquela área, né? Mas o teu amigo, o teu companheiro, ele vai. E assim, não é bicho de sete cabeças, é uma coisa maravilhosa. Pensa na inteligência artificial, pense nela como tua ajuda, teu auxiliar, o teu ajudante de graça que você tem ali. Tá? Pensa nela como dessa maneira que você vai crescer, pessoalmente você cresce, tá? Porque eu cresci muito pessoalmente quando eu comecei a aprender, saber para que serve isso, porque muitas coisas particulares da minha vida eu faço com inteligência artificial. Ela hoje, Cris, só para acrescentar no nosso assunto, a inteligência artificial hoje, a minha que eu uso, o que você faz com ela? Ela é o teu assistente que você traz e fala assim, olha, senta aqui, eu vou te treinar, tá? Eu sou um cara assim, sou exigente nessa parte, eu sou exigente nessa, não sei o quê. Você ensina ela hoje. Sim. E ela passa a fazer só aquilo que você o seu perfil, tá? O seu perfil. Tem hoje pessoas que usam o ChatGPT, o Gemini, para fazer terapia. Ele vai lá, senta e fala tudo para ele o que está sentindo, para ele poder falar, agora eu te conheço, então, se eu te conheço, é isso, isso, isso. Tá? Mas não é a melhor saída. A melhor saída ainda continua sendo terapeuta. Né? Então, mas assim, treine ela para que ela faça tudo aquilo que você precisa fazer. Tá? Se qualifica. Eu fiquei muito feliz que na minha pesquisa eu coloquei, o pessoal falou assim, nós queremos ter capacitação e treinamento. Sim. Sabe? Uma faixa etária de 45 a 55 anos. Ou seja, uma atualização e capacitação profissional, que eu sempre falo, a importância de se reinventar. Perfeito, é isso. É se reinventar. É isso aí, gente. Então, para não ficar para trás, já começa aí a se interessar pelos conteúdos. Tatai tem um ótimo conteúdo na rede, coloca lá, Tatai Posso fazer meu jabá? Artificial, por favor. Meu @José Tatai no Instagram. Nos acompanha lá que nós vamos estar aí ao longo fazendo séries e séries que a minha amiga Cris tá me dando uma aula aqui, né? Na verdade, aqui é a soma das inteligências que a gente está juntando forças e também para levar esse esclarecimento pessoal de casa. Sim. A gente não pode ter medo do novo. A inovação, muitas vezes, ela assusta, né, a algumas pessoas, principalmente na questão da segurança, da posição no trabalho, né? Então, para não ficar para trás, para garantir sua posição, se atualize. Se atualiza que você vai estar sempre um passo à frente, né, Tatai? Ótimo, é isso. É sobre isso. Então vamos sair da zona de conforto, porque a tecnologia está andando muito rápido, minha gente. A gente não pode ficar para trás em nenhum sentido, tá bom? É sobre isso. Bem, obrigada, Tatai. Eu que agradeço a você e agradeço pelo teu público que está nos assistindo até agora. É isso aí. Se está aqui porque interessou, a gente fica feliz com isso. Vamos trazer mais assuntos sobre isso, gente. Eu já trouxe aqui uma vez, trazer mais vezes sobre a inteligência artificial, mostrando os dois lados da moeda, como eu mostrei hoje, né? Lá na Câmara Municipal, como é que é o político ali, o vereador, a execução das leis, o dia a dia e tudo mais, e o que ele pensava também nessa questão da inteligência, e trazendo também a inteligência que treina as pessoas sobre a inteligência que é o José Tatai, tá certo, gente? Então, até o próximo domingo. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.